Oiê, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nova série Comunicação, episódio 1. Eu sou a Clara Nichini e essa é a Natália Sabat. Oiê! Hoje vamos entender como foi o início desse projeto de comunicação mais clara. E aí a primeira pergunta é, quem é Clara Nichini? Quem é Clara Nichini? Bom, eu nasci em Macaé, no Rio, não sei se isso é relevante, mas eu sou mineira de coração, então acho que pelo meu sotaque todo mundo fala, né, Claro. que eu sou mineira. E eu sou uma pessoa que ama a vida, eu amo estudar o ser humano, eu amo conhecer o ser humano, eu amo hoje o que eu faço, de verdade, de coração. E eu sou uma pessoa que estou sempre descobrindo novas coisas, sempre aprendendo, sempre buscando aprender e compartilhar tudo. E como você caiu aqui nesse universo da comunicação? Cara, foi muita surpresa, assim. Eu trabalhava numa empresa e aí eu comecei a descobrir o desenvolvimento pessoal dentro dessa empresa e eu comecei a perceber que o que eu fazia lá dentro não estava muito alinhado com o que eu queria. Me percebi um pouco infeliz, sabe? Algumas insatisfações pessoais. E aí eu caí no mundo do desenvolvimento pessoal e falei, é isso que eu quero. Só que eu não sabia muito bem, trabalhar com a comunicação. Eu sabia que o desenvolvimento pessoal era algo que me fazia feliz, mas eu não sabia muito bem especificamente o quê, qual nicho. E é aquele tipo de coisa, as pessoas te elogiam e às vezes você não percebe, e eu pelo menos não percebia. E quando eu resolvi abrir meu olho, abrir minha mente para receber esses elogios, eu percebi que era muito constante as pessoas falarem comigo: nossa, como você se comunica bem, nossa, como você é uma comunicadora nata. E isso começou a entrar para dentro do meu coração. E é aquele tipo de coisa, né? Ensine para as pessoas aquilo que você faz bem naturalmente, sem saber como. E foi aí que me deu vontade, eu resolvi começar a estudar isso. E aí eu entendi que existe realmente uma ciência por trás, que é o embasamento hoje de tudo que eu trabalho, que é a programação neurolinguística e hoje também a comunicação não violenta. E conta pra mim, e essa insegurança de largar um emprego fixo, com uma renda fixa, pra se aventurar nesse mundo das incertezas? Uau! É muito louco isso, porque eu percebo assim, Nath, todo grande passo nosso vai dar uma insegurança. E hoje, estudando o cérebro humano, isso que eu tô te falando faz muito sentido, porque sim, o nosso cérebro ele busca essa questão da sobrevivência. Então, eu percebo que o tempo inteiro, qualquer decisão, agora, recentemente, eu tô morando junto com meu namorado, nesse processo de transição, claro que deu uma insegurançazinha lá no fundo. Então, não apenas, né, o do trabalho. O que pesou muito para mim o trabalho é o social. É o que as pessoas iam falar. Na época, isso era muito forte para mim. Apesar de que dentro do meu coração eu tinha essa certeza. Mas hoje, a certeza que eu tenho é: toda grande decisão vai causar uma insegurança. Porque você vai sair da sua zona de conforto. É algo que realmente te tira do que aquilo que você está acostumado. Então, foi um processo muito difícil. E é comum as pessoas, às vezes, olham e falam: mas para você é fácil. Né? E aí, quando ela faz isso, ela faz duas coisas. Primeiro, ela desmerece o esforço do outro. E o segundo, que ela dá desculpa para ela mesma, falando assim: não, o meu caso é mais difícil. Então, é um boicote, sabe? Então, eu evitava muito fazer isso. Eu ouvi isso muito quando eu fui pedir demissão. Muitas pessoas falaram assim comigo: nossa, eu queria ter a coragem que você tem, mas eu tenho filhos, mas eu não posso porque eu sustento minha mãe, porque... E aí, e aí eram desculpas que a pessoa se dava, e sim, né, eu acredito que cada um tem seus motivos, não quero também desmerecer o motivo de ninguém, mas é interessante ver isso, quanto muitas pessoas, e eu por um momento também quase deixei com que essa vozinha dessa insegurança me largasse. Agora, uma coisa interessante: depois que eu larguei, nunca mais eu pensei em voltar. Então, uma certeza, assim. E hoje, existem as inseguranças ainda. Toda vez que eu vou fazer algo novo, esse quadro que é novo, é algo pra mim que é uma novidade. Toda vez que vem algo novo, vem essa insegurança. Mas eu já tenho certeza que a minha direção tá certa, assim, sabe? E claro, para as pessoas que estão em dúvida sobre que caminho seguir na vida, estão perdidas profissionalmente, como foi que você se encontrou? Como foi que eu me encontrei? Eu costumo dizer assim, Nath, essas mensagens, elas sempre vêm pra gente e a gente costuma ignorar.
E quando eu falo a gente, é a gente mesmo. Cara, eu diria que 100% das pessoas que eu converso, tanto as pessoas que já fizeram a transição de carreira, ou as pessoas que ainda querem, mas estão meio perdidas, todas essas já receberam algumas mensagens. E eu vou dar alguns exemplos. Quando eu fui trabalhar, eu entrei como trainee em uma empresa, e aí trainee é um programa que multinacionais fazem para captar jovens talentos. E como eu entrei nesse programa de trainee, eu recebia muitos treinamentos. E eu lembro de eu olhando para treinador e eu falava, eu queria fazer isso. E aí eu mesma falava comigo assim, nossa, mas quem é você para fazer isso? Você tá doida? Não dá. Quem que é você para fazer isso? Então, assim, e aí eu escondi essa mensagem que vinha para mim, entende? Então, eu acredito que o caminho é você se ouvir. É realmente ouvir o seu coração e acreditar. Porque eu passei muito tempo sem acreditar que seria possível. De verdade. E hoje, esse processo, de novo, ele ainda acontece. Toda vez que eu falo, vou fazer um quadro novo, vou fazer algo novo. Mas será que vai dar certo? E aí, só que aí eu hoje tenho muito mais consciência disso. Então, eu trago pra minha consciência e meio que me dou um cutucão. Peraí, Clara, vamos ver. Faz sentido? Faz. Então, por que você tá com medo? Qual que é o seu medo? Deixa eu entender. E aí, eu busco caminhos pra me sentir mais segura, sabe? Mas o caminho, o que eu acho, né, respondendo a pergunta, pra se achar, ouça o seu coração. E aí veio aquele sinalzinho, aquele pensamento de, eu acho que eu quero fazer isso pra minha vida. Começa a ler, começa a estudar e vai sentindo, porque eu fiz um treinamento uma vez de missão, e o cara, ele era até um canadense, Robert, não lembro o sobrenome, enfim. E ele deu um exemplo assim, ele falou, gente, missão é igual roupa. Você veste a roupa e experimenta. E aí, cara, tá incomodando? Então não é aquilo, não encaixou, então você troca. Entende? E é bem isso, principalmente com o bombardeio de pensamento, de informação que a gente tem hoje. Eu já me empolguei várias vezes com várias coisas. Coisas que eu também acho legais, sabe? Mas assim, loja, falei, nossa, eu vou abrir uma loja disso. E aí, coisas que eu acho legal, de verdade, mas que não faria sentido pra eu continuar até o final da minha vida, por exemplo, sabe? Então é isso. Clara, quando você fala, você me transparece uma segurança muito grande. Queria saber se você sempre foi assim autoconfiante ou se isso foi um desenvolvimento e como desenvolver a autoconfiança. Obrigada. Eu, no meu caso, eu acredito que eu sempre transpareci isso muito. Mas, no fundo, eu era muito insegura. Isso é fato real. E o que acontecia, e hoje eu entendo e tenho consciência disso, antes eu meio que camuflava a minha insegurança, sabe? Tem pessoas que não conseguem camuflar, mas isso é um caminho, dá pra fazer, e hoje eu aprendi isso, como é inclusive o que eu ensino, mas, e quem já transparece isso, mas no fundo morre de insegurança, também existe esse caminho, que é sempre, sempre, sempre o caminho de olhar pra si primeiro. O que me deixa insegura? O que eu sinto quando alguma coisa acontece? Por que eu sinto assim quando eu vejo tal pessoa se comportando dessa forma? Então, eu acredito muito, Nath, que qualquer caminho de desenvolvimento seu ou de qualquer pessoa, de quem está aí nos ouvindo, é olhar pra dentro primeiro e ter essa consciência, sabe? E aí sim, quando você começa a olhar pra dentro, entender, poxa, por que eu me comporto dessa forma quando isso acontece? E aí porque a gente fala muito de autoconhecimento, tem que se conhecer. As pessoas acreditam que conhecer pontos fortes e pontos fracos é suficiente. Eu diria que isso não é nem o inicinho, assim, sabe? Existem muitas coisas por trás, que é realmente entender qual a necessidade por trás daquele sentimento quando algo aconteceu, sabe? É muito mais profundo. Então, eu gosto de falar que é uma jornada. Eu nunca falo assim, eu já estou 100% pronta. Nossa, Clara, você se comunica 100% bem? Não, de forma alguma. É uma jornada e eu estou nesse caminho e eu acredito que eu nunca vou chegar lá. Eu acredito de verdade que não é um caminho com um fim. Nunca vai chegar o dia que eu vou estar 100% perfeita. Jesus Cristo chegou, né? Então, assim, a não ser que eu me comparasse a ele, o que não é o caso. Então, eu, na minha jornada de ser humano, eu realmente acredito que é uma jornada. Não é que eu fui lá, cheguei lá na ponta, sou a super evoluída, agora eu voltei aqui pra contar pra vocês, entendeu? Tipo, quem quer se desenvolver, quem quer ter autoconfiança. Não é o caso. É realmente uma jornada e um dia após o outro. Então, se hoje você me vê autoconfiante, de fato, hoje eu sei que eu tenho muito mais autoconfiança do que eu tinha antigamente, mas eu tenho certeza que amanhã eu vou ter mais do que hoje, assim, por consequência.
E, Clara, falando um pouco mais sobre a comunicação, aonde você vê na sua vida quais foram os ganhos de ser uma pessoa que tinha facilidade de se comunicar? Ah, ai, gente, eu sou apaixonada com a comunicação, assim. Eu acredito que todo ser humano precisa se relacionar com outras pessoas. Mesmo aquela pessoa que gosta da privacidade, mesmo aquela pessoa que se sente melhor sozinho, as pessoas que são mais introvertidas, né? E tá tudo bem, não existe certo nem errado, existem apenas tipos de pessoas. E eu costumo dizer que mesmo se você é mais extrovertido ou mais introvertido, a comunicação, ela faz parte da sua vida o tempo inteiro. Então, para mim, eu ter essa facilidade de me comunicar, com certeza foi o que me fez, por exemplo, conseguir uma vaga de emprego. Mas até isso é engraçado, porque eu tentava várias vagas de emprego, eu fiz várias entrevistas e eu não era aprovada. E eu sempre me achei a comunicadora, sabe? Tipo, a pessoa que fala bem e tal. E teve um feedback que uma entrevistadora me deu, que ela falou assim, Clara, você fala muito, você precisa aprender a ouvir. E nessa hora, Nath, foi assim, meu chão se abriu. E aí eu me toquei, eu falei, cara, realmente, eu falava muito, então eu tenho realmente essa facilidade, mas eu não sabia ouvir. E comunicação é ouvir também. Então, é você saber ouvir, é você saber internalizar aquela mensagem que você recebeu. Então, sim, a comunicação facilitou a minha vida em alguns pontos, só que da mesma forma que não saber ficar quieta atrapalhou a minha vida em alguns pontos também. Foram várias vezes que eu falava, depois eu falava, ai, por que eu falei isso? Então, eu acho que em qualquer extremo, sabe? Hoje eu percebo um equilíbrio maior na minha vida, assim. Eu acredito que eu ouço muito mais do que eu ouvia antes, e ao mesmo tempo eu falo até mais devagar do que eu falava antes. E olha que eu ainda falo rápido às vezes, né? Mas é esse processo de internalizar a mensagem. Então, a comunicação na minha vida me ajudou muito e eu não consigo... Eu ouso dizer que não existe uma pessoa que não precisa da comunicação para se relacionar. É tudo é comunicação, sabe? Até quando você tá quieto. Aqui, ó, gente, nossa expressão corporal tá passando mensagens. Enfim, a comunicação é tudo, é vida. Eu amo. E quais são os maiores benefícios de aprender a se comunicar mais claro com você? O maior benefício que eu enxergo, assim, eu costumo dizer que tudo, assim, cara, vender seu negócio, se vender, entrevistas de emprego, ser promovido, enfim, eu acredito que benefícios, assim, qualquer coisa, você sabendo se comunicar de uma forma assertiva, de uma forma clara, você consegue. Mas pra mim, o que eu mais vejo, o que eu acho mais bonito e o que eu mais vivi na minha vida foram os meus relacionamentos. A forma que eu melhorei os meus relacionamentos com os meus pais, com os meus irmãos, o meu relacionamento conjugal hoje, a forma que eu olho e consigo entender e compreender, sabe? E respeitar e entender que nós somos diferentes. Eu sempre fui uma pessoa que era assim, a minha verdade é a verdade, é o que é certo. E hoje eu entendo que não, hoje eu entendo que o bonito das relações é realmente cada um ter uma experiência, sabe? E a gente poder trocar isso. Então, a minha verdade hoje não é mais não é mais o certo, não é mais a verdade. E, inclusive, quando eu mudei essa perspectiva, assim, né? De, cara, eu tenho a minha verdade, mas deixa eu ouvir a verdade do outro, eu percebo que eu aprendi muito mais, porque eu realmente estava aberta. Então, eu recebo a mensagem do outro hoje a contribuir para mim. Então, eu realmente aprendo muito mais do que eu aprendi antes. Porque antes era assim, você falava alguma coisa e aí eu já estava planejando a minha resposta de uma forma que eu vence esse argumento. Então, eu não entrava num diálogo para contribuir, para crescer juntos, para trocar. Eu entrava num diálogo realmente para ser a certa, sabe? Da história, assim, da situação. Claro, é melhor ter razão ou ser feliz? Ai, com certeza, melhor ser feliz. Eu acredito muito assim, eu acho que a busca de todo ser humano é a felicidade. E hoje, de um tempo pra cá, tem muitos estudos disso, né? Felicidade e tal. E já é comprovado que a felicidade, ela existe para quem se conecta. Então, é a conexão das pessoas que realmente faz a pessoa ser feliz. E tem muito... hoje em dia, tem muito você precisa olhar pra dentro pra ser feliz e tal. E eu concordo muito com isso. Eu acho que o primeiro passo é olhar pra dentro. Mas a gente não pode ignorar que nós vivemos em sociedade. Então,
também é importante você saber se relacionar com as outras pessoas para alcançar essa felicidade, sabe? Para que entrar em uma discussão, em um conflito, para provar o seu ponto, se você pode realmente entrar naquela discussão para aprender com aquela pessoa e os dois crescerem juntos, sabe? E aí eu acredito que esse é sim o caminho da felicidade. Não que a felicidade seja um fim. A felicidade na minha visão, é a jornada, né? Mas enquanto vocês dois estão juntos, um contribuindo para o outro, aí sim eu acredito que vocês estão no caminho da felicidade, sabe? É isso. Com certeza. E para ser feliz, então, é preciso ouvir? Com certeza. É preciso ouvir, é preciso entender, é preciso respeitar, é preciso saber que a opinião do outro é a verdade do outro, dentro das experiências dele, dentro da vida dele, dentro da escola que aquela pessoa frequentou, ou se nem frequentou escola, ou dentro dos pais que essa pessoa teve, ou se nem teve pais, enfim. É isso, é saber ouvir, aceitar, respeitar, entender o limite. E quanto mais você tiver essa habilidade de se colocar no lugar do outro, não com a sua visão, mas com a visão do outro, se eu tivesse vivido onde ele viveu, crescido onde ele viveu, com os amigos que ele teve, com os pais que ele teve, como eu seria? Quando você consegue se transportar, de sair de mim e entrar dentro de você, aí eu acredito que você ouve de uma forma muito mais sincera e honesta, assim. Então, se comunicar bem é ouvir, e ouvir é ser feliz, se comunicar bem é ser feliz. Ah, isso! Adorei! Olha essa, Nath. Perfeito, isso. Se comunicar bem é ser feliz. É fato, verdade. Adorei. Isso não foi ensaiado não, viu, gente? Então, se comuniquem para serem mais felizes. É isso. Clara, parece que o seu nome veio a calhar com essa personalidade tão comunicativa. Mas eu quero saber, de onde veio esse nome, Comunicação Mais Clara? Ai, Nath, essa é uma pergunta muito boa, porque todo mundo que eu falo, Comunicação Mais Clara, eu tenho um curso de desenvolvimento, um programa de desenvolvimento que chama Comunicação Mais Clara, todo mundo fala, nossa, que perfeito, né? Fácil, tipo, como se tivesse sido muito fácil. Como se no dia que eu decidi trabalhar com comunicação, o nome veio. Mas não, foi muito difícil achar esse nome. E eu ficava pensando, nossa, qual será o nome do meu produto? Comunique ação. Inclusive o nome desse programa eu pensei, comunique ação, comunique-se, comunique mais, comunique melhor. E, gente, é muito engraçado e verdadeiro. Mas foi um dia do nada, eu vi um sinalzinho de mais em um texto. Eu não lembro muito bem o que estava escrito, mas eu lembro que estava escrito alguma coisa mais incrível. Era isso que estava escrito, um sinalzinho de mais, tipo, seja mais incrível, algo do tipo. E eu falei, cara, comunicação mais incrível, comunicação mais clara. Então foi assim, ó, a ficha caiu e é demais. Eu amo hoje, eu sou super apaixonada por esse nome, eu acho que tem tudo a ver, né? Claro. Clara, fiquei curiosa aqui. Queria saber como é que foi a sua infância. Me conta um pouco mais. Eu acho que a minha infância teve tudo a ver com a minha vida hoje. Porque eu nasci em Macaé, né? Como eu disse. Só que depois disso, eu morei em 12 cidades diferentes. Então, eu acho que mesmo quando criança, e é assim que a gente se forma, né? Eu precisava de mecanismos de defesa para entrar num grupinho ali, para não me sentir sozinha, para fazer minhas amizades. Então, essa questão de mudar muito, e mesmo quando eu não mudava de cidade, eu mudava de bairro. E aí, acabava trocando de escola, enfim. Então, foi uma infância super leve, assim. Meus pais, eles nos deixavam bem soltos. E eu sou a caçula, eu tenho uma irmã e um irmão mais velhos. Então, é bem o caçula mesmo, sabe? Assim, que... Enfim, né? E não fui a mimada, tá, gente? Será? Eu era exatamente, sabe? Aquela que... A primeira eu brinco assim, né? O primeiro filho dá uma tossidinha, já leva no médico. O segundo precisa tossir 2 vezes pra levar no médico. O terceiro pode tossir, que só leva no médico. Então eu fui muito assim, brincava muito descalço, sempre tive muitos amigos. E aí também, né, na adolescência a mesma coisa. Sempre gostei muito de sair, sempre gostei muito de frequentar outros lugares. Então, a minha infância contribuiu muito para eu ser uma pessoa muito extrovertida. Agora, vou pegar o gancho aqui da questão da extroversão, né, que eu já até falei um pouquinho. As pessoas às vezes acham, é muito comum as pessoas falarem, mas como você já é extrovertida, é mais fácil. E eu não diria o que é mais fácil ou mais difícil, mas eu diria que é a mesma dificuldade, porque quem é mais introvertido tem uma habilidade incrível de ouvir.
E aí eu diria que os dois têm as suas dificuldades de ser um bom comunicador, sabe? E quem normalmente é mais introvertido, e a diferença de introversão para extroversão, na verdade, é como cada um recarrega a sua energia. Um recarrega mais sozinho, precisa de um tempo e tal para recarregar, e o outro, o extrovertido, ele precisa de pessoas, de lugares barulhentos para recarregar a energia. É só você ver quando sai do trabalho, sexta-feira, algumas pessoas querem ir para casa descansar, outras pessoas querem ir para o happy hour. Então, o que eu diria é que o introvertido ele já tem essa capacidade de olhar para dentro muito mais do que quem é extrovertido. Então, a dificuldade é a mesma. Mas, enfim, voltando. Então, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. E aí, confunde-se, né? É muito fácil a gente dar esse rótulo de quem é extrovertido se comunica bem, quem fala muito se comunica bem. E, na verdade, não. Na verdade, enfim, a dificuldade é a mesma. E aí, voltando para minha infância, eu fui parar em Minas, depois fiz faculdade em 2 cidades de Minas, eu mudei de faculdade, morei fora do Brasil também, morei em 3 países fora do Brasil, 4 com o Brasil, né? E então, eu acredito muito que essa mudança de local contribuiu muito para eu ser assim, sabe? Mais extrovertida. Clara, que coincidência. Eu tenho uma experiência bastante parecida com a sua. Eu sou filha única de uma família lá do interior de São Paulo. Bem tradicional, uma cidade pequena, sem muita atividade. Com 16 anos eu fui morar na Austrália, do outro lado do mundo. E a única coisa que eu tinha era a minha comunicação e saber falar com as pessoas, e foi o que me salvou. E em tantas outras cidades que eu já morei, por conta de trabalho, de faculdade também, é incrível como conseguir se comunicar facilita muito a vida de quem está num lugar que você não conhece ninguém. E você cria vínculos e laços para o resto da vida. Isso é muito maravilhoso. É verdade. 10 anos depois você encontrar aquela pessoa que você conheceu num lugar e parece que o sentimento ainda continua o mesmo, né? Tão forte quanto. A comunicação, para mim, eu vejo como criador de vínculos mesmo. Nossa, adorei. É bem isso mesmo, é criador de vínculos. E você sempre foi uma pessoa mais extrovertida ou você é mais introvertida? Eu acho que depende muito, eu não consigo dizer. Tá. Quando eu era... Bom, sou filha única, e aí eu viajava com os meus pais e eu me sentia meio sozinha, não tinha irmãos para brincar. Então eu sempre tive que falar com os filhos de outras famílias para ter com quem brincar. E talvez aí eu comecei a sair um pouco do meu ninho e me comunicar externamente. E diante de todas as viagens que eu fui, eu sempre tive que ser para fora e procurar pessoas e ser extrovertida para conseguir me comunicar. Mas, vez ou outra, diante de dias estressantes, eu preciso muito estar sozinha e ter o meu ritual no meu quarto, sem ninguém. Então, eu me vejo muito diante do que está acontecendo. Sim. Diante do que está acontecendo à minha volta, às vezes eu quero estar com mais gente, às vezes eu quero estar mais na minha. Que legal. Talvez você seja exatamente um exemplo do equilíbrio, que é hoje o que eu também encontrei, assim. Que é difícil, exato. mas é necessário. Exato. Realmente, às vezes tá, né, sozinho e às vezes tá com outras pessoas. Nossa, e agora eu adorei. A comunicação, ela realmente cria vínculos. E é Cria isso. vínculos. Eu também tenho, assim, de todos os lugares que eu estive, eu conheço, eu falo com alguém, falo assim, né, pela internet, tem pelo menos uma pessoa do lugar, até Macaé, que eu sei que 7 anos de idade, que não tinha esse negócio de internet. Eu tenho até pessoas de lá hoje na minha rede de Facebook, enfim, redes sociais. Então, é realmente um criador de vínculos. Adorei, É isso. Nath. Em 2009, eu morei na Austrália e fiz muitos amigos do mundo todo. Em 2015, eu estava morando na França, também sozinha, e não tinha onde passar o Natal. Natal é uma época de estar com a família e tal. Minha família estava no Brasil. E aí uma amiga minha francesa, que eu tinha conhecido 6 anos atrás, me acolheu e falou, não, vem cá, passa o Natal com a gente. Passei o Natal com uma família puramente francesa, costumes franceses, e foi incrível. E tudo pela comunicação. Que legal. Que me proporcionou tudo isso. E foi incrível essa experiência, poder ver de dentro, de estar lá, de dentro de uma cultura. Isso pra mim é impagável. E vem cá, você me fez uma pergunta no início, agora eu que vou entrevistar a Nath. Uma pergunta no início em relação a eu transmitir confiança e tudo. E você também. Me conta um pouquinho, assim, existe essa insegurança dentro de você? Ou você, enfim... Bom, antes de mais nada, acho que vale dizer que são muitos anos de terapia. Terapia. E a terapia, ela ajuda muito a você se conhecer.
E eu me vejo segura sobre alguns assuntos e insegura sobre outros. Por conta da comunicação, muitas vezes eu também consigo me parecer segura, sendo que dentro de mim estou tremendo de medo. E o medo tem sido uma palavra um pouco recorrente. E como às vezes o medo ele tá na nossa cabeça. Ele não existe de verdade. Mas a gente que cria essa situação pavorosa pra gente mesmo. Isso aconteceu comigo recentemente e com muito trabalho de terapia eu pude entender que o tubarão que parecia que ia me comer era a minha própria mente, criando um medo pra mim mesma. Então eu acho que a autoconfiança tem muito sobre o autoconhecimento, que você fala muito. Que é você olhar pra dentro e se conhecer cada vez mais e se entender, saber quem é você no mundo. Eu super acredito que todas as pessoas no mundo estão aqui por alguma razão. Também acredito. A dificuldade é entender qual é essa razão. E eu acho que esse é o caminho, tentar descobrir. E é aquela questão de ouvir a vozinha que te fala, né? Porque no fundo, todo mundo tem essa vozinha que te conta. O que é que você veio no mundo fazer. Exatamente. E aí, quanto você consegue dar ouvidos a ela ou não. E é isso, entender por qual motivo você tá aqui, por que você foi o espermatozoide vencedor. E o que te fez estar aqui nesse mundo. E esse é o desafio. Tem uma questão do medo que eu gosto muito de falar, que existe o medo real, que é o necessário para nossa sobrevivência, inclusive. Porque se a gente não tivesse medo, eu podia virar e falar, ai, que vontade de voar hoje. Ia me jogar da janela achando que eu ia voar. Então, não, a gente tem que ter esse medo. E você vê, por exemplo, crianças, né, muito bebezinha, elas ainda não têm esse medo. Então, elas vão enfiar a mão na tomada, vai num fogão quente e colocam, né, o fogo tá ali, quer pôr a mão no fogo. Então, a gente com criança, eu tenho um sobrinho de 1 ano, a gente precisa o tempo inteiro ficar de olho, porque ela ainda não tem esse medo desenvolvido. A questão é que existe o medo real, tá ali. E a gente começa a criar tantos medos imaginários, e se. E aí que são medos que são os de fato, os medos que nos paralisam, da gente realmente realizar os nossos sonhos, da gente realmente se comunicar. Às vezes eu recebo, Nath, mensagem de pessoas que falam, eu tenho vergonha de pedir uma informação na rua. Porque tem um medo imaginário ali, falando, cara, e se eu for pedir aquela informação e a pessoa rir de mim? E se? E aí, o que eu acho e me ajuda muito a entender e controlar isso, e eu costumo dizer assim, muita coisa na nossa vida é hábito mesmo. Então, hoje, eu não preciso fazer isso de uma forma tão consciente mais. Então, uma coisa que me ajuda muito a controlar é eu questionar esse medo. É falar, cara, deixa eu ver, esse medo é real? Tá, beleza. E se eu for ali pedir essa informação e a pessoa rir da minha cara? E daí? E aí uma pergunta que eu acho assim genial é, qual a pior coisa que pode acontecer? E aí eu me questiono, tá, se a pessoa rir da minha cara, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Entende? A gente vai estar lançando aqui esse novo programa aqui. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se as pessoas não gostarem? É no máximo realmente as pessoas não gostarem. E aí a gente não grava mais e pronto. E a gente aprende com isso, que é legal também, se você olhar por essa perspectiva, né? Mas essa questão do medo que você falou é exato. Esse tubarão, normalmente ele é o imaginário, né? Dentro dele tem um peixinho ali que talvez seja o medo real, que algumas coisas a gente precisa ter essa cautela, né? E acho que a dificuldade de se comunicar tem muito a ver com medo também. Com medo do julgamento alheio, como as pessoas vão te perceber e como elas vão te julgar mesmo. E aí isso vira uma bola de neve sem fim, de anos, um histórico de muito medo, de julgamento. E aí chega um dado momento que você vai ter que se comunicar e aí você trava. Então, se comunicar bem também é enfrentar os seus medos. Total. E eu acredito que esse medo de julgamento, ele vem por 2 fontes. A primeira é, a gente bem criancinha, assim, e eu já fiz isso, tá? Com primos meus, eu não tenho filhos ainda, mas eu já morei com uma tia que eu tinha primos pequenos. Hoje eles já estão grandes, mas é assim, começou a chorar, eu falava, tá todo mundo te olhando. Gente, para de chorar que tá todo mundo te olhando. O que eu tava falando com essa criança? É tipo... Cara, o que as pessoas pensam sobre você, sobre os seus sentimentos é importante. Então não chora, não demonstra sua fraqueza, sua vulnerabilidade, que as pessoas estão olhando pra você. Então eu acho que vem esse medo de julgamento desde a gente muito pequenininha, assim. E hoje o que eu acho que fortalece muito esse medo de julgamento são as redes sociais. Que eu acho que é maravilhoso, inclusive é graças a isso que a gente tá aqui fazendo isso. Então a internet ela é muito maravilhosa.
E por um outro lado, as pessoas colocam nas redes sociais o palco, minha vida é linda, minha vida é maravilhosa, mas, por exemplo, não é todo mundo que conta que faz uma terapia, né? E, gente, terapia é maravilhoso. Eu fiz terapia durante muito tempo da minha vida. E, então, até que ponto a gente de fato vê os bastidores ali? E aí, quando a gente vai mostrar os nossos bastidores, ou nem necessariamente mostrar, mas quando vem esse medo que as pessoas descubram o nosso bastidor, a gente acha que é só a gente que é imperfeito. Nossa, o que fulano tão perfeito vai achar da minha imperfeição, sabe? Então, eu acredito isso, é muito isso. Comunicação também é enfrentar os medos. E o que você falaria para os seus primos hoje, com todo esse conhecimento de comunicação que você tem? Hoje eu trabalharia muito a linha da comunicação não violenta, que é realmente entender por que você está chorando. Que sentimento você tem aí? Porque isso é um outro ponto, Nath, que é muito relevante a gente citar. Nós somos tão podados em relação aos nossos sentimentos que a gente não sabe nem nomear. Então eu trabalharia nessa linha, que é inclusive como eu vou trabalhar com os meus filhos, né? Eu não acredito cada um é cada um, então é óbvio que eu não tenho controle da reação dele, não sei dizer como eles, os dois, reagiriam a isso, mas eu daria muito mais atenção aos sentimentos deles, de tipo, me conta, por que você tá assim? O que você tá sentindo? Tem alguma coisa que eu posso fazer para fazer você? Ou então só chora também, porque eu olhava, e isso era uma coisa minha, para vulnerabilidade, eu tinha muita dificuldade de ser vulnerável. E esse é um processo que eu estou passando, de demonstrar realmente os meus sentimentos. E então eu olhava para isso como era alguma coisa que eu escondia, eu olhava para isso como se as pessoas não deveriam realmente mostrar suas fraquezas. Não que eu julgasse isso de forma consciente, tá? Hoje eu percebo que eu fazia isso de forma inconsciente. Então, assim, hoje eu deixaria, né? Cara, chora o quanto, põe para fora o que você precisa pôr e pronto. Então a comunicação é importante na relação pais e filhas também. Nossa, total. Não existe um bom relacionamento de pais e filhos sem comunicação, sem uma comunicação realmente boa, né, e positiva. Desde a criação dos filhos, nesse sentido de deixa eu entender os seus sentimentos, eu tô com você nessa sua dor, porque se a criança tá ali chorando, é uma dor que a criança tá tendo. Então, primeiro momento é ter apoio. E aí, depois de adulto, que é o meu caso, que eu percebo muito que eu melhorei a minha comunicação com os meus pais, é muito realmente olhar para dentro. Um exemplo que eu já dei aqui em outros momentos. Eu sempre ia para casa e minha mãe olhava para mim e falava, mas você deu uma engordadinha, né? Aí, o que eu fazia? Mãe, que saco, eu tenho espelho, eu consigo me ver, que saco, eu venho pra casa pra gente ficar um tempo e a gente acaba brigando e tal. Quem é que tá causando a briga daquele momento, sabe? E aí, depois que eu comecei a entender isso, falei, cara, beleza, eu vou mudar essa minha reação. E aí, hoje minha mãe nem fala mais, mas quando ela ainda falava e eu tava nesse processo, ela falava, você deu uma engordadinha, né? Eu falei, mãe, você achou? Ou então, mãe, dei mesmo. E pronto, e eu acabava ali, sabe? Então, por isso que eu sempre falo da autorresponsabilidade, de trazer a comunicação realmente para você e falar qual a resposta que eu posso dar para fazer isso diferente. Sabe? São coisas que estão no dia a dia, assim, que antes, o que eu fazia? Minha mãe, que saco, toda vez fica falando a mesma coisa. Mas a resposta que eu tinha para aquilo ali também era a mesma sempre, sabe? Então, se comunicar também é ser autorresponsável. Total. Nath, todas essas perguntas aqui, então, autorresponsabilidade puramente, assim. Eu falo que a comunicação são alguns pilares. É autoconfiança, na verdade, autoconhecimento em primeiro lugar, autoconfiança, autorresponsabilidade e depois persuasão. Porque, assim, a persuasão, ela também tem técnicas. Às vezes as pessoas assustam quando eu falo persuasão, que parece, não sei, tomou uma conotação muito ruim hoje em dia, mas não. Eu vejo a persuasão como realmente estruturar a frase de uma forma que o outro realmente entenda e que torne mais convincente a sua fala. Não que você não seja íntegro, não que você precise mentir para isso acontecer. Então, é só a forma que você estrutura a sua fala. Então, eu acredito que a boa comunicação, ela passa por esses 4 pilares, que é autoconhecimento, autoconfiança, autorresponsabilidade e persuasão. Inclusive, a autorresponsabilidade para, quando eu falar algo com você e você não entender da forma como eu gostaria, é eu me questionar de que forma eu poderia ter falado para que ela entendesse exatamente como eu gostaria. Porque tem uma frase, gente, que tem muito nas redes sociais, que é assim...
Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. E na comunicação, isso não é verdade. Muito pelo contrário. Você é responsável pelo que você fala e pelo que o outro entende. Porque você, como comunicador, é o responsável por formular a fala, a comunicação, né? Porque aí entra a linguagem corporal, entra tudo. Para que aquilo que você aquilo que você quer falar, que está na sua cabeça, chegue no outro através das experiências dele e ele consiga entender isso com clareza. Então, a autorresponsabilidade, ela parte desse ponto também, de olhar como eu poderia ter falado de uma forma que ela entendesse exatamente o que eu queria, entendeu? Maravilhoso. Isso é novidade pra mim. Eu confesso que eu não sabia. Você sabia? Fala pra gente. Eu não sabia. Inclusive, na congruência, por exemplo. Às vezes a pessoa fala algo que querendo dizer outra coisa, e aí o corpo dela fala uma coisa e o que ela fala é outra. Então, eu sempre dou esse exemplo, mas pra mim é o mais didático. Eu posso virar pra você e falar: nossa, Nath, tô tão animada hoje. Acho que vai ser demais esse programa. Acho que vai ser maravilhoso. E aí você percebe que o que foi a minha fala? Foi, Nath, eu acho que vai ser maravilhoso. Foi isso que eu falei. Só que você pode sair daqui e comentar com alguém: nossa, eu acho que a Clara não tá muito animada. Aí, se essa pessoa chega pra mim e fala, né? Ah, a Nath falou que você não tá muito animada. Eu falo: como assim? Eu falei com ela que eu estava super animada. E de fato eu falei que eu estava super animada. Mas o meu corpo te demonstrou outra coisa completamente diferente. Então, a congruência também entra nisso, né? Da autorresponsabilidade. Eu estou autorresponsável pelos meus gestos, pela minha expressão facial, que é muito importante. O tom de voz, tom e velocidade de voz. E é isso. E é isso. Você acha que o tom e a velocidade que você acabou de falar, eles são cruciais numa boa comunicação? Total. Na verdade, tem pesquisas, tá? Existe uma pesquisa que ela é bem antiga, do Albert Marabian, e alguns pesquisadores não concordam com ela. Então, é uma pesquisa que gerou muito tumulto. Mas por que eu sempre cito? Porque, no meu ponto de vista, faz muito sentido. Esse exemplo que eu acabei de te dar. Se eu falo assim com você, num tom baixo, mesmo que eu esteja falando com você que eu estou super feliz, o meu tom faz toda a diferença. E perceba que eu não mudei a minha linguagem corporal. Uhum. Então, eu acredito. Então, existe essa pesquisa que sim gerou muito tumulto, mas ela diz o seguinte: da sua comunicação, apenas 7% são as palavras. Os outros 58%, os outros 93%, já vou somar aqui porque eu não lembro direitinho a divisão, é linguagem corporal e tom e velocidade de voz. Uau. E é um número chocante. Aí, às vezes, eu até vi alguém comentando assim: ah, mas se isso fosse verdade, eu ia para um outro país e ia me comunicar com mímicas. E, na verdade, não é bem isso que a pesquisa diz. A pesquisa diz em congruência. Então, é o que eu falo, o que eu gesticulo e o que eu expresso e o tom e velocidade de voz. Então, quando se diz em relação à congruência, as palavras são apenas 7%. E é esse exemplo que eu acabei de dar, gente. Por isso que eu gosto tanto desse exemplo. Mesma coisa, às vezes você tá ali falando com a pessoa, você fala: eu te amo! Eu te amo! E dá um murro na pessoa, você fala: cara, sabe? Que amor é esse? Aí você se questiona: pô, beleza, a pessoa falou que ama, mas me deu um murro na cara, sabe? Então, sei lá, né? Tô indo em exemplos. Mas o tom e velocidade de voz também fazem total diferença. E que interessante, porque historicamente eu imaginei que bons comunicadores são pessoas que leem muito, são eloquentes, têm um vocabulário extenso e sabem palavras difíceis. E aí a gente acabou de descobrir que não. E na verdade, Nath, isso não conecta. Quando você quer conectar... Você lembra, lá no início a gente falou da conexão com a felicidade, né? Que a felicidade é conexão com as pessoas. E o que conecta com as pessoas são pessoas. E quando eu me demonstro uma pessoa super, né, que até um pouco superior, como se eu me sentisse até superior, assim, isso não conecta. Então, aquela busca que no final das contas é sempre a felicidade, você acaba afastando. Inclusive, por isso que a vulnerabilidade também é algo que conecta. Porque quando eu demonstro para você algo que pega em mim, algo que está vivo em mim e que eu não vejo como necessariamente positivo, a pessoa sente: nossa, ela é humano como eu. Então, claro que é importante você estudar, você ter vocabulários, claro que isso é super importante. Mas o que realmente conecta as pessoas é você ser como as pessoas. E já participei de palestras, por exemplo. As melhores palestras que eu participei como participante eram daquelas pessoas que falavam:
o mesmo dialeto, né? A mesma informalidade que eu. Eram aquelas pessoas que brincavam, tinham senso de humor, do que aquelas pessoas que realmente, olha, eu sou a pessoa aqui formada pós-doutorado em Harvard. Nada contra, tá, gente? Inclusive, assim, parabéns, façam, parabéns para quem fez pós-doutorado em Harvard. Mas a questão é como eu me posiciono com isso que eu tenho. Claro. Porque você pode ter pós-doutorado em Harvard e mesmo assim se conectar com as pessoas. Então, a grande questão é essa. O que você tem e o que você faz com o que tem. Então, também se comunicar bem é ter empatia pelo outro e conseguir se colocar no mesmo nível. Sim, mas eu vou até além. Eu acredito que é ser você mesmo. Eu acredito que ser você mesmo é autenticidade. Então, eu acho assim, quando eu falo, vou me colocar no mesmo nível que a outra pessoa, por essa fala, eu já me sinto superior. Entende? Então, e aí já, sei lá, a gente acaba transparecendo isso. Então, só por essa fala de preciso me colocar no mesmo nível que a pessoa, no fundo ela tem concorda? Claro. Assim, que já... Sim. Então, peraí, então eu não estou... então eu não estou no mesmo nível que a pessoa. Sim. Agora, quando você é autêntico, verdadeiramente autêntico, não tenta parecer mais, nem menos, você realmente comunica a sua verdade, com os seus erros, com as suas falhas, com até erro de português, às vezes tá ali, e tá tudo bem. Eu acho que a autenticidade é assim, mais um A, então, para essa fórmula que eu falei. Eu falei autoconfiança, autoconhecimento, sim, autorresponsabilidade, autorresponsabilidade, autenticidade, para depois vir as técnicas de persuasão. E é isso. E é isso. Mais alguma coisa que a gente precisa saber sobre você? Eu acho que falei bastante, né? Vamos deixar para um próximo episódio aí. Claro, eu adorei te conhecer mais também. Hoje. Foi bem enriquecedor para mim. Obrigada por esse compartilhamento. Foi muito bom. E até a próxima. Obrigada, gente, para quem tá aí assistindo. Eu espero que vocês gostem. Deixa os comentários pra gente, né, Nath? Deixa temas aí que vocês querem. Do que a gente pode bater papo aqui. Isso, perguntas, por que não? Isso, né? Perguntas, muito bom. Um beijo, Nath, obrigada. Beijo. Um beijo, gente.